Boa noite, seja bem-vindo já ao Linha Aberta. Às terças-feiras cá estamos para um olhar naquilo que são os principais acontecimentos da semana. Hoje decidimos falar sobre a conjuntura social, política e económica do país. A perspectiva então é olhar para o ambiente que o país está a viver face a digamos, uma escalada de conflito que se registra em vários pontos do país, este conflito político-militar e ainda com a crise económica que se caracteriza então por uma divisão em baixa das perspectivas de crescimento económico, esta perspectiva da divisão, melhor dizer, anunciada esta semana pelo Ministro da Economia e Finanças, Adriano Maleano, portanto, uma baixa generalizada dos preços das commodities, que tem impacto direto naquilo que a balança de pagamentos do país, a escassez de divisas no mercado, que já se vem verificando há já bastantes meses, e há bancos que não têm mesmo disponibilidade de divisas para operações pelo estrangeiro, elevadas taxas de juros e a consequente, então, custo alto do dinheiro, perspectivas sombrias para a criação de emprego e, portanto, preços altos na aquisição de bens e serviços. Tudo isto se traduz, então, numa qualidade de vida que decresce a olhos vistos por parte dos cidadãos. Queremos olhar isto para toda esta realidade, as perspectivas que se colocam para um país que tende a se confrontar então com uma crise de natureza política, como aquela que já estamos a viver há um tempo considerável, que se alia a uma crise económica. Tenho comigo três convidados, eu vou cumprimentar os três: Dr. João Mosca, economista; tenho comigo o Sr. Mubarak Abdul Razak, que é empresário, representa então o pelouro da indústria ao nível da CTA. Tenho comigo também o meu xará, como costumo chamar, Jeremias Estimana, um sindicalista de GEMA e há muito tempo está na Consilmo. É com os três então que vamos olhar para as perspectivas que o país enfrenta face então a este ambiente de tensão político-militar que já ouvimos várias vezes que está a afetar o curso normal da atividade no país, está a afetar o setor económico do país e ainda esta crise económica. Muito bem, vou começar aqui pelo Sr. Mubarak Abdul Razak, que é empresário. Vocês, portanto, como setor empresarial, como é que olham para esta conjuntura política, económica e social que o país está a viver? Como é que se traduz na vossa atividade? Muito boa noite. Em primeiro lugar, agradecer esta hipótese que a STV dá de interagirmos e estarmos na linha aberta com os ouvintes, de telespectadores da STV, para o nosso ponto de vista da CTA. Em relação ao assunto 2, que é a conjuntura económica, social e política do país, eu queria dizer que, em primeiro lugar, esta situação influencia negativamente para os empresários, porque tudo tem a ver, quando a situação política não está boa, não há negócio, então os empresários é que sofrem. Quando a situação económica não está boa, os empresários é que sofrem e sofrem por isso. E socialmente também, porque os beneficiários, que são a população trabalhadora, também sofre indiretamente por causa do nível de custos que sobe por causa destas situações todas provocadas pela atual conjuntura económica do país. Como é que tem sido fazer negócio para os empresários nesta altura? Tem sido muito difícil. Primeiro vou falar sobre a situação política do país, que é o que está, não digo que esteja em voga, mas é o que está acima de tudo. É muito difícil fazer o negócio agora e transportarmos os produtos para o centro e norte do país. Antigamente, quando se podia deslocar-se em 24 horas a mercadoria de Maputo para o centro, do sul para o centro, hoje em dia pelo menos são 2 dias e, no entanto, enquanto o produto não chega ao destino, o coração está nas mãos, porque não sabemos se o produto vai chegar, em primeiro lugar, em segundo, em boas condições. Terceiro, são as condições deploráveis que os motoristas passam
por causa desta situação, e não só, como também os passageiros dos transportes coletivos que passam por causa desta situação de terem que pernoitar em condições muitas vezes desumanas. Isto tem estado a fazer com que o preço do produto no local final esteja a aumentar. E quem paga por isso é o povo. Em relação à parte econômica, que também tem estado a afetar o empresariado e está preocupado com isso, tem a ver com a desvalorização da nossa moeda. Nós já sabemos por que a moeda está sendo desvalorizada. Diz que o dólar está a frutificar no mercado internacional, há escassez de divisas, isto leva a especulações e então, sendo o nosso país um país que importa quase tudo, produto final e matéria-prima, obriga com que os preços subam. E depois também há uma certa indeterminação, porque quando nós procuramos as divisas aos bancos, isso não tem. Quase sempre nenhum banco tem divisas disponíveis nesta altura. É muito difícil encontrar um banco, dependendo do montante que se pretende fazer. Quando são grandes operações, os bancos não têm mesmo. Muito bem, deixa-me ver aqui o Jeremias Timana. Como trabalhadores, como sindicato, como é que encaram as perspectivas de uma melhoria de condições para os trabalhadores, que é na prática aquilo que é a grande luta dos sindicatos, e sobretudo de ampliação destas possibilidades de emprego para mais trabalhadores? Boa noite, muito obrigado, Jeremias Xará. Bom, em relação aos trabalhadores, a situação político-militar que está neste momento a verificar-se no país está a parecer como um grande atentado para aquilo que é a expectativa e a esperança dos próprios trabalhadores. Como estava a dizer o representante da CTA, o setor produtivo neste momento está a encontrar obstáculos sérios, porque não há uma circulação, digamos, de forma livre e com segurança. Então, isto está a comprometer, de certo modo, o funcionamento normal e o próprio fortalecimento, digamos, do setor produtivo, no sentido de garantir que os empregos dos trabalhadores possam continuar. E só para citar alguns exemplos, acho que estão a acompanhar, que a nível das províncias do Norte, os investidores estão a fechar as portas, estão a ir embora. Então, essa esperança aí está, digamos, a atrofiar, de certo modo, e a complicar aquilo que pode ser as perspectivas do ponto de vista sindical. Vocês têm como sindicato números sobre os empregos que se estão a perder em consequência desta toda a tensão, quer da tensão político-militar, quer por acréscimo da crise económico-financeira, digamos assim? Neste momento nós estamos a proceder a algum inquérito de acompanhamento para ver qual é a avalanche e qual é o impacto, digamos, dessas empresas que estão a fechar as portas. Mesmo aquelas que estão a produzir, já estão a produzir a meio gás, porque de facto esta questão da tensão político-militar está a tornar-se num calcanhar daquilo que complica tudo. Quer dizer, agora há muita incerteza dos próprios empresários se devem fazer circular a sua mercadoria, os seus meios, a vida das próprias pessoas. Então é uma situação realmente muito complicada e que é urgente e é necessário que encontremos uma solução o mais rapidamente possível para se sair desta situação aqui. Muito bem, deixa eu convidar o Dr. João Mosca, queria ouvir a sua análise. Esta crise começou por colocar dois fatores à vista, a questão dos choques externos, nomeadamente forte queda dos preços das commodities. Somos um país produtor de matérias-primas e, portanto, quando há uma crise desta natureza, somos facilmente atingidos. E a este fator juntou-se um outro, que é a desaceleração do investimento direto estrangeiro. Ainda esta semana, o diretor do Centro de
Promoção de Centro de investimento. Promoção de Investimentos, CPI, ao CIP, então, a esta confusão, anunciou números que são verdadeiramente avaliadores sobre o investimento que entra em Moçambique. Ou seja, o investimento que entrou ao longo de 2015 digamos, em número significativamente abaixo daquilo que tem sido a média dos investimentos que nós conhecemos no último tempo. Que cenário é que se adivinha para um país que está em conflito, num conflito não assumido integralmente, está a viver uma crise económica desta dimensão? Boa noite a todos os telespectadores. Quer dizer, costuma-se dizer que economistas ou outras pessoas de áreas diversas de ciências podem avaliar melhor ou pior uma situação real, não é? Agora, quanto a futuros, geralmente costumamos dizer que nós não somos bruxos, não é? De qualquer modo, há um cenário que permite... Sim, pode haver várias assumindo que não há mudanças drásticas já ao contexto. Eu também queria primeiramente dizer, se me permite, que esta situação que nós temos hoje é uma situação perfeitamente previsível e que foi prevista em diferentes textos, diferentes documentos, já desde alguns anos para cá, não é de uma coisa recente. E só quando a crise instala de uma forma absolutamente forte é que aparece esta grande discussão e esta grande... as pessoas começam-se a ficar desanimadas, os empresários, os sindicatos, as pessoas, a população, etc. A situação de crise económica era previsível, via-se que vinha aí, a situação do conflito via-se que era uma possibilidade muito forte, e o que se passa é que deixou-se arrastar sem que medidas concretas fossem tomadas. Agora, em situação de conflito, de crise económica, de contexto internacional desfavorável, completamente adverso, com algum efeito sobre as calamidades, embora parcialmente e não com a ênfase e com a força que tem sido explorada. Nos últimos anos. Eu penso que, e com estas pequenas medidas que vêm sendo tomadas do alívio da pobreza a curto prazo, em Matuns e outras, eu penso que a situação nos próximos anos, ou nos próximos meses e depois anos, não vai melhorar muito. Pelo contrário, eu já referi em algum momento que a crise não tocou fundo, não é? A situação do metical continua a desvalorizar-se. Os empresários queixam-se da falta de dinheiro para importar, mas sabe-se que há um forte mercado paralelo de dinheiro. Está a tirar manifestamente dividendos desta situação. Está a tirar dividendos desta situação e que há fuga de capitais absolutamente evidentes. Esta fuga de capitais não é um fenómeno recente, é um fenómeno de há vários anos para cá. Muitos empresários moçambicanos têm grandes investimentos no estrangeiro, na África do Sul, sobretudo na África do Sul e em Portugal. Portanto, os empresários atuam com lógicas próprias deles e precavêm-se daquilo que pode acontecer, e na lógica empresarial não há nada a criticar aos empresários, exceto, portanto, alguma outra forma menos ética de procedimento que pode existir também. Portanto, eu não vejo uma situação muito boa, exceto se, de facto, em primeiro lugar, houver paz. E nada indica que a solução da paz esteja à vista, portanto, mais que a opção militar está claramente posta em prática, e não é de agora que o Sr. Presidente vai falar da hipótese da opção militar. A hipótese militar vem sendo praticada há vários meses para cá, portanto, não é uma novidade. A dívida externa não vai melhorar. A dívida pública, a dívida orçamental, o déficit orçamental também não vai melhorar, na medida em que não se prevêem aumentos de receitas públicas através dos impostos, devido ao arrefecimento da economia e à redução das atividades económicas.
A cooperação externa tem alguma resistência de alguns países também, sob a entrada da cooperação, e, portanto, o dólar continua forte, continua a fortalecer-se. Agora o rand também já começou a recuperar e, portanto, Moçambique, que é um grande importador da África do Sul, vai sofrer agora ainda mais um pouco. Significa que a atividade económica ainda continua a decrescer, não fez ainda a inflexão no sentido da viragem do ciclo para uma recuperação económica e, portanto, todos esses cenários são sérios. Não é? Se não há paz, não é possível haver alteração do cenário. Se houver paz, é preciso que sejam tomadas medidas muito fortes. E essas medidas podem ser, inclusivamente, antipopulares, na medida em que, para corrigir os desvios do Orçamento de Estado, para corrigir situações de comércio externo, são precisas medidas muito fortes, também nas empresas públicas, que, para mim, são um dos grandes problemas da nossa economia, são os monopólios, a situação de monopolista de muitas empresas públicas altamente eficientes e protegidas e com mau serviço aos cidadãos. É preciso pensar num plano sério de reestruturação empresarial, público. É preciso que algumas ineficiências e distorções do mercado, criação de um novo ambiente de negócio, seja feito de uma forma muito mais séria e assertiva. Penso que os empresários têm várias observações relativamente à perda do poder de negócios, do ambiente de negócios. A situação da eficiência do Estado está a perder-se, o nível de eficiência e de eficácia da administração pública está a perder-se. Significa que há aqui todo um conjunto de elementos que não nos permitem, infelizmente, ser muito otimistas. Agora, depende do sinal do Presidente da República, depende da capacidade e da coragem que o Governo tiver em tomar certas medidas antipopulares, e o que eu também, numa situação de iminência da possibilidade de uma situação de crise social, não estou a ver o Governo tomar medidas antipopulares. Situações de subsídios, deixa-me terminar por só uns segundos mais, situação dos subsídios ao pão, à energia, à água, aos transportes públicos. Penso que em situação de déficit e de redução das receitas do Estado, penso que são absolutamente insustentáveis num prazo relativamente curto. Ainda esta semana, ontem mesmo, o Ministro da Indústria e Comércio anunciava que o Governo tinha chegado a acordo com os panificadores no sentido de se não aumentar o preço do pão, o que quer dizer uma das duas: ou as panificadoras assumem os prejuízos por conta de risco próprios, ou o Governo, portanto, as subsidia e, portanto, significa canalizar um dinheiro que iria para o setor produtivo para o subsídio, um pouco em inflexão à política que o Governo nos últimos tempos já estava a adotar de desviar os recursos dos subsídios para o setor produtivo. O que é que implica todo este conjunto de medidas? Ainda há pouco o Governo tinha anunciado um conjunto de medidas que chamava medidas para estimular a produção nacional, passavam por maior agressividade na busca de divisas no exterior, aumentar as intervenções no mercado cambial para assegurar maior disponibilidade de divisas e instar as empresas públicas a contribuir para a chamada desdolarização da economia. Isto foi mais ou menos no Conselho de Ministros de 1 de dezembro. Estas medidas, na sua opinião, deram algum resultado ou não? Quer dizer, é muito difícil que medidas de natureza administrativa corrijam o mercado. O mercado não se corrige por decisões de natureza político-administrativa, não é? Tem que ser o próprio mercado, as próprias empresas, a economia real é que faz com que situações desse tipo possam não acontecer. O Banco Central teve uma política monetária, na minha opinião, bastante desacertada e bastante mal gerida em 2015, que continua neste momento com uma gestão de expectativas e a informação que o Banco Central dá não é de todo absolutamente verdadeira, é fictício e é bastante não verdadeira. Portanto, eu penso que manter uma situação deste tipo não me parece que seja muito possível. Não sei quem é que vai cobrir, onde é que o Estado vai buscar esse dinheiro dos subsídios, mas
paralelamente, assistimos a algumas decisões do Estado, do Governo, bastante incongruentes. Por exemplo, esta ampliação do número de distritos na província de Gaza, que custa, penso que 500 milhões de euros, parece-me absolutamente... E é provável que aconteça também com Nampula. Nampula, parece-me absolutamente contraditório, porque não sei se é importante neste momento a criação de mais 2 distritos, numa situação, num contexto de déficit e de escassez absoluta de recursos, fazer este tipo de medidas. Não sei o que é que vai adiantar numa situação e num contexto de curto prazo. Portanto, eu temo que o Governo, não só na área da economia, também noutras áreas sociais, vê-se que o Governo está tomando algumas medidas bastante desajustadas e receio seriamente que possa haver algum desnorte do Governo em certo tipo de medidas. Não é? Portanto, bem, volto aqui ao Sr. Barack Abdulrazak. Ainda hoje o Barclays anunciou, na cerimónia em que anunciou as suas contas, anunciava que as taxas de juros, a tendência seria de aumentarem nos próximos tempos. Ou seja, o custo de dinheiro. Nesta altura, as empresas estão a financiar-se no mercado financeiro a taxas mais ou menos dos 18,75% para cima. Significa que a autonomia financeira das empresas reduz. O que é que isto significa do ponto de vista de criação de emprego? Havendo esta perspectiva que o Governo tinha de criar, por exemplo, 1,5 milhão de postos de trabalho nos próximos 5 dias. Vocês, como empresários, como é que sentem que este condicionamento no acesso ao financiamento afeta a vossa atividade? Bom, se não houver nenhuma inflexão nesta política monetária restritiva que o Banco de Moçambique decidiu adotar? Bom, sabe que as taxas de juros, um dos pontos que é muito caro o dinheiro aqui em Moçambique é por causa das taxas de juros, a percentagem da taxa de juros. A taxa de juros em Moçambique é muito elevada e isso constrange a maior parte das empresas. Já em funcionamento normal, nós consideramos que não há um incentivo para umas taxas de juros diferenciadas para o tipo de empresa, para o comércio, para a indústria, para a agricultura. E então, essas taxas de juros influenciam diretamente no negócio. Já é muito difícil fazer o pagamento em condições normais, quando o negócio anda normalmente, pior agora em que nós estamos em tempo de crise. O que vai acontecer, ou as empresas fecham, porque não vão ter capacidade de buscar o dinheiro e pagar esse dinheiro, ou as empresas que conseguirem fazer isso vão ter que reduzir o pessoal para se conseguir uma maior produtividade que não se consegue. Então tem que mexer em algum lugar nos fatores de produção para baixar os custos. Porque tem que se ir buscar o dinheiro para pagar ao banco. Sr. José Estimano, face a esta perspectiva, como é que vocês, sindicatos, olham para este tipo de medidas em que claramente o empresariado tem que baixar custos para poder sobreviver, reduzindo nos fatores de produção, os custos diretos da produção, na mão de obra? Como é que vocês encaram a perspectiva próxima? É um grande desafio que se apresenta para os sindicatos, porque, como deve imaginar, o papel do sindicato, de facto, é negociar melhores condições de vida e de trabalho. Exato. E um dos fatores que orienta e fortalece os sindicatos seria, de facto, as empresas funcionarem em pleno. Funcionando em pleno, haverá uma esperança de o setor da produção e da produtividade realmente galvanizar a própria economia, e a partir daí o sindicato fica com uma posição relativamente forte para poder negociar o aumento de salário. E sabe-se que o salário é um investimento com o retorno garantido. Mas a acontecer este dilema todo, que está a ensombrar, digamos, o funcionamento das empresas, nós ficamos numa situação de um enclave em que é preciso, de facto, negociar. O que vai acontecer é que o patrão
realmente, como estava a dizer o Razak, vai fechar a empresa. Se não fecha, vai ter que propor medidas de redução. E já há sinais dessas grandes empresas, por exemplo, a Vale já vem com esse pacote de redução de número dos trabalhadores. Então, isso é um sinal absolutamente negativo, que ameaça e tira-nos já o poder de poder negociar, porque a situação econômica não é favorável. Esta crise econômica que anda pelo mundo fora, e depois já adicionado com essa situação de falta da paz no nosso país, é um obstáculo. É um obstáculo que complica todo a nossa função. Tendo em conta que estamos agora no mês de abril, um mês em que entram em vigor novamente os novos salários mínimos anualmente. Como é que está o processo de negociação de salários mínimos num contexto em que os próprios empregos não estão assegurados? Bom, o processo andou. Dentro desses constrangimentos que estão, digamos, a acontecer, tentou-se fazer o melhor possível. Não é o que é desejado, mas encontramos uma solução na base, digamos, dos consensos. Então, já existem decisões em todos os setores que compõem a nossa economia. Ainda há um problema que se apresenta difícil, é o setor da agricultura. A agricultura está mesmo numa situação muito complicada. Não sei, as cheias no norte e seca no sul. Exatamente, a seca no sul, as cheias no norte. Então, é uma situação que... E a guerra no centro. E a guerra no centro. Então, temos 3 fatores aqui adversos que, de facto, criam um obstáculo e um choque. E como é que nós vamos sair dessa situação? Mas, não obstante, apesar desses esses obstáculos, as negociações andaram, aconteceram. Então vai haver reajustamento salarial? Já vai haver. Então, na próxima semana, aliás, sexta-feira, na próxima sexta-feira, dia 8, vai se reunir a plenária para depois anunciar oficialmente quais são os resultados que foram alcançados. Sr. Mubarak, vocês como empregadores, como é que encaram esta perspectiva de aumento dos preços dos salários mínimos? Bom, nós temos uma equipa da CTA que faz parte da Comissão Consultiva do Trabalho e tem todos os plenos poderes em função dos números existentes, que é para negociar junto ao governo, sindicato, para se conseguir um aumento ou nunca há redução, né? Mas uma percentagem que seja adequada e que se possa suportar. Eu posso garantir os números que que estão a ser discutidos são sustentáveis para vocês? É o que eu queria dizer. Os números nem sempre são sustentáveis, mas nós também, como empregadores, vemos a parte social. Os sindicatos pedem sempre muito acima daquilo que nós podemos e sempre aquilo que se aprova é acima do que os empregadores normalmente estão preparados para dar aumento. Mas nós também fazemos parte da comunidade e vemos a parte social. Se o empregador não aumenta mais, é porque não pode fazer um buraco maior do que tem neste momento. E os sindicatos têm que ver isso. Dr. João Mosca, como o governo está, o governo como empregador, no caso vertente, mas também como entidade que define a política económica do Estado, perante uma situação em que o salário mínimo está ali, o salário mínimo traduz uma expectativa dos trabalhadores em melhorar as suas condições de vida. Mas também há os preços dos bens de primeira necessidade, têm estado a subir, tem havido este esforço, como já falámos aqui relativamente ao pão, de segurar os preços. Felizmente não estamos a falar de combustível há algum tempo, mas há outros bens de primeira necessidade em que não há tanto controle assim devido ao modelo mais liberal de fixação. Como é que o governo, que tem uma perspectiva de revisão da taxa de crescimento económico, portanto significa que o país, do ponto de vista da riqueza, vai produzir menos riqueza, mas tende a aumentar salários dos seus trabalhadores e tende a assegurar que os preços
não aumentam mais do que, por exemplo, se aumenta do ponto de vista de salário. Como é que se gera este equilíbrio? Quer dizer, às vezes os equilíbrios são difíceis ou mesmo impossíveis, não é? Mas o que se passa é que as empresas devem continuar a trabalhar e os trabalhadores têm que lá estar, não é? Não é fácil para esse tipo de negociações, não é fácil. E até há pouco tempo... Existe alguma perspectiva, por exemplo, de se sacrificar a parte mais frágil, como se costuma dizer, os trabalhadores, reduzindo os postos de trabalho? Eu penso que o Governo, nos últimos anos, e penso que, mais uma vez, terá que atuar assim, vem sempre em defesa, sobretudo, dos trabalhadores, não é? E, tanto mais que os níveis salariais que vêm sendo aprovados são geralmente bastante acima daquilo que os empresários propõem e que eles dizem serem suportáveis. Significa que a única solução possível é que haja, mas a reação não pode ser, não é uma reação rápida, nem de crescimento rápido, é haver acordos com os trabalhadores, empresários, para que existem, quando é possível, porque às vezes também não é possível fazer isto, trabalhar mais horas, em sacrifício da participação do trabalhador, mas garantindo o tal salário com algum aumento em função de vários pontos que entram na negociação do salário mínimo, é o aumento de produtividade do trabalhador, portanto é preciso haver uma reorganização da gestão empresarial para se tentar haver algumas margens de expansão da produtividade para fazer baixar o custo unitário dos bens realizados. Portanto, essas são talvez duas de outras medidas que poderão ser, mas isso terá que haver um forte apoio dos trabalhadores, uma forte consciencialização dos trabalhadores para, quando é possível, e quando isso resulta em favor da produção, da produtividade e também em defesa das próprias empresas, dos empresários e também dos trabalhadores, aumentar o número de horas, aumentar a produtividade e haver alguma reestruturação interna na gestão e na organização do trabalho, sem que isso implique mais investimentos, porque os empresários não estão muito disponíveis para investir neste momento, sobretudo em tecnologias de maior intensidade do capital, portanto, o mercado, com certeza que o mercado interno não vai fazer subir os preços, porque há o problema social, embora, na realidade, aquele que é um mercado não controlado ou não estabelecido administrativamente vai disparar, não é? Isso é evidentíssimo. Agora, há certo tipo de mercados que finalmente acabam por ser a maior parte do consumo da cesta básica do trabalhador de renda baixa, acabam por ser quase todos eles produtos absolutamente controlados, ao transporte ou subsidiados. Transporte, energia, água e alguns produtos alimentares. Não é? Ainda que no caso do transporte seja um controle fictício na prática, claro. Porque quando vamos aqui às paragens vemos os carros que vão até a Matola, os trabalhadores quando param ali nos Jardins de Magerma, fazer ligação até ali a paragem do entreposto. E, portanto, e no ponto também pode... em 200 metros... encurtamento das rotas. Exato, encurtamento das rotas. Em 200 metros, tem de ficar 200 metros antes da última paragem para fazer ligações que, na verdade, significa que estão a pagar o dobro. Se fizermos um inquérito, perguntar quem é o trabalhador, de facto, paga aquela tarifa de 7,5 de casa até o destino, final onde vai, vamos encontrar que é absolutamente... E há outro, no pão é a mesma coisa, reduz o peso do pão, o tamanho do pão, nas energias fazem-se ligações diretas, quer dizer, há N formas de resolver ficticiamente e por formas não muito boas estes assuntos, quando de facto o Estado quer impor administrativamente o funcionamento dos mercados. Mas neste momento, penso que também não há muitas opções que são essas, não é? Muito bem. José Esteban, face a este degradado muito paulatino, já falamos aqui questão dos preços dos vários produtos do transporte, que manifestamente já não há ninguém, como eu dizia, que apanha transporte de destino inicial ao final, pagando a tarifa que foi fixada. Há uma espécie, quer dizer,
há uma fixação de uma tarifa que é para nos tranquilizar na nossa consciência, mas é uma prática no terreno. Prática contrária. Assim, vocês como trabalhadores, como sindicato, como é que reagem a tudo isto? Propostas de soluções vocês têm levado à mesa nas negociações com o Governo, fora a negociação de salário mínimo, por exemplo? Bom, o sindicato normalmente apoia-se muito no diálogo, né? E nós estabelecemos critérios que nos permitem negociar com o patrão. E quando se alcança um acordo, há aí alguns benefícios, normalmente para poder, digamos, minimizar ou suavizar este sofrimento do próprio trabalhador. Embora a prática, de facto, quando já se sai lá fora, aparecem essas manifestações que é muito difícil e não estão ao alcance, digamos, em termos de controle da parte do sindicato. Mas o pacote daquilo que é o conjunto contemplado nos acordos coletivos que são celebrados entre o sindicato e a entidade empregadora, então vem lá uma série de benefícios, e um dos benefícios é realmente a questão do transporte, sobretudo para aquelas empresas com um pouco de saúde, né, consegue até disponibilizar o meio de transporte. Esta tem sido a solução. No lugar de financiar ou colocar um subsídio, a empresa dá o transporte, e aqui já não há esse tipo de situações. Tem sido mais ou menos esse tipo de medidas que os sindicatos têm recorrido. A nível do Conselho, qual tem sido a saúde do ponto de vista de disponibilização ou até manutenção dos níveis de emprego? O sindicato tem dados estatísticos que mostram a evolução do emprego nos últimos anos. Se tem, o que é que tem indiciado? Tem aumentado, tem diminuído, tem se mantido? O que é que dizem os dados? Bom, a situação de facto vinha tomar um gráfico de subida, de registro, de surgimento de novos postos de trabalho. Quando se descobre estes recursos naturais, a entrada do funcionamento da exploração de carvão trouxe uma dinâmica, quer dizer, espivitou um pouco o mercado do trabalho. Nomeadamente TET. Exatamente, TET. Então, era visto como um polo, mas o cenário já muda quando há, de facto, essa queda da caída dos preços do próprio carvão no mercado internacional. Essa experiência, essa expectativa ficou comprometida. O vosso setor foi manifestamente afetado. Exatamente, foi manifestamente afetado. Estava a aparecer uma outra expectativa, uma esperança, com o arranque do gás natural de Palma. Mas o cenário que está a aparecer aí não é muito encorajador. Então, essa situação, de facto, de ver o emprego a subir, não está a acontecer. Antes, pelo contrário, há um fechamento de empresas que não estão a conseguir, dado que a situação da crise não favorece. Então, a estatística não é muito saudável. De facto, o Ministério do Trabalho apareceu a dizer que, olha, nos próximos tempos ia haver um aumento em cerca de 1 milhão e alguma coisa de novos empregos. Mas essa situação não vai acontecer enquanto estivermos com esses desafios. Não vai acontecer. Muito bem, desculpa lá. A CTA tem uma plataforma com o Governo em que se reúne regularmente. Ainda esta última semana a CTA reuniu com o Primeiro-Ministro. Estes assuntos todos têm sido colocados na mesa e que mensagem é que o Governo vos tem transmitido como empresários? Bom, a CTA estabeleceu com o Governo um mecanismo de diálogo, no qual nós reunimos com o Primeiro-Ministro uma vez em cada 6 meses. Esta reunião que aconteceu na sexta-feira passada foi para situar-se como é que estão as negociações, como é que está a desenrolar a resolução. Nós temos uma matriz que foi concordada com o Governo, da parte do setor privado para com o Governo, as obrigações do setor privado, e da parte do Governo para o... Têm sido monitoradas, digamos, as setor, ações sim. E as responsabilidades dentro da matriz. E então, neste encontro foi mais para a verificação da matriz, mas existem assuntos
que não constam na matriz e que são pontuais. Neste caso, é o que falamos da situação económica, política do país. São assuntos pontuais que não constam na matriz e que o setor privado quer que o governo resolva. Já estão identificados os problemas e há formas de solução. Nós queremos que haja solução. Para o problema da guerra, o que é preciso? É parar a guerra, é fazer paz. Há solução. Tem que se estudar uma forma de se chegar a essa paz. Qual tem Mas sido existe a resposta do governo relativamente a estas questões todas? Não, o governo também está preocupado com a paz. Essas duas questões estruturantes, portanto, relativamente à paz e à crise económica. A crise económica, o governo diz que o Metical não está alheio, não está numa ilha, está com as outras moedas, mas nós temos estado a verificar que o RAND tem estado a reforçar-se no mercado e Moçambique vai sofrer duplamente com isso, porque nós importamos quase tudo da África do Sul e a desvalorização vai ser mais elevada. E há situações em que o governo também pode intervir e o governo disse, nós pedimos maior intervenção do governo para a resolução dos problemas do setor privado, que haja menos intervenção do governo em setores em cujo o setor privado poderá intervir, empresas públicas e poderá ajudar no governo. Além de parar a guerra, nós temos, enquanto, por exemplo, estávamos a falar das taxas de juros, enquanto o Banco Central continuar a mexer com as taxas de referência, os bancos comerciais vão continuar a fazer. Então é preciso haver uma intervenção do Banco Central, que nós sabemos onde poderá ir buscar dinheiro, que arranjem uma forma, mas que não nos ponham os bancos comerciais a subirem as taxas de juros e a prejudicar as empresas e que tem que haver disponibilidade de moeda estrangeira, que isso também é outra forma de especulação que faz com que os preços subam. E nós não estamos numa ilha só por isso. É preciso também haver subsídios pela parte do governo. Quando a gente fala de subsídios, não falamos só de dinheiro. Às vezes é preciso uma lei que proteja, é preciso haver uma motivação pela parte do governo, que incentivos, quer dizer, sim, subsídios, incentivos da parte do governo. Dr. João Mosca, já esta situação que estamos a viver, na verdade, não é propriamente nova. Já o ano passado, várias instituições, incluindo o FMI, já tinham revisto em baixa as perspectivas de crescimento. Chegámos já a colocar perspectivas de crescimento em 8,5%, num contexto em que a economia global está praticamente em recessão. Crescer 7% já era utópico, como se está a ver nesta altura, que não vamos chegar à taxa dos 7%, que é a taxa que consta, digamos, do Orçamento de Estado para este ano. Já no ano passado foi assim, este ano é assim. Como é que perspectiva os próximos anos, assumindo que a produção do gás não começa agora em 2017, ainda há também muitas incertezas, face a esta conjuntura internacional em que o preço destas commodities, todas elas, quando normalmente os especialistas desta área dizem, quando baixam os preços do petróleo, o gás também vai para arrastamento. E, portanto, este não é um período muito convidativo para os vendedores colocarem os seus produtos no mercado. São produtos vendidos a prazos muitíssimo longos. Como é que perspectiva o crescimento, esta retoma económica da nossa economia? Retoma da nossa economia. Bem, eu penso que aqui há discursos falaciosos, não é? Porque uma economia, suponhamos que a economia em 2016 vai crescer 5, 6%, que pode ser uma relativa desaceleração em relação aos anos passados. Mas poucas economias no mundo hoje crescem 5%. Portanto, aqui há um discurso um pouco falacioso, para dizer numa palavra. Depende de quais são os fatores que dinamizam esse crescimento. O problema está quais são os sectores que fazem a economia crescer. Exato. E os sectores que fazem a economia crescer não são aqueles que têm impacto sobre a economia real,
sobre as empresas, pequenas e médias empresas, que são aquelas que empregam grande parte dos trabalhadores que neste momento estão a fazer, que articulam o tecido económico interno e que produzem para o mercado interno. Portanto, esse tipo de tecido empresarial, que são sobretudo os representantes aqui da CTA, esses sim que vão sofrer, não são essas empresas que fazem impulsionar a economia. O que fazem impulsionar a economia eram os recursos naturais, era a construção civil e eram alguns serviços do Estado. Portanto, essas áreas abrangem um território muito específico e abrangem grupos de população muito pequenos em relação ao conjunto, não só da população no seu conjunto, como do universo de trabalhadores com trabalho formal, vamos assim dizer, não é? Portanto, significa que a solução é uma solução que não é minha, toda a gente já fala nisto e há muito tempo, é que em vez de nós optarmos por uma fobia do crescimento económico com base nos grandes investimentos, nós temos que dar muito mais atenção àquilo que se fala da diversificação da economia. A diversificação da economia é pôr o tecido empresarial nacional a funcionar, melhoria dos negócios, do ambiente de negócios, aspectos da política monetária corrigidos, que são gravíssimos, o Orçamento do Estado haver incentivos fiscais e outros para o empresariado, o Estado não interferir tanto em alguns produtos no mercado internacional, é a correção das distorções que as empresas públicas introduzem no mercado e obstaculizam o desenvolvimento do setor privado, é o problema da administração pública e da corrupção. Suponhamos, veja lá o seguinte, nós temos uma orientação da economia política do país, na prática. Exatamente. Nós temos uma política fiscal que recai sobre o IRPC de cerca de 32%. Depois temos... Não diferencia indústria, comércio... Não diferencia nada. Depois temos... São todos iguais. Depois temos uma taxa de juros de 20%. São 52%. Exato. E depois temos comissões, corrupção, etc., calculado mais ou menos em 20%. O IVA, 17%. Portanto, aqui já temos a 70% do custo de produção, é nestas três coisas que, de facto, acabam por não ter nenhuma... Quer dizer, podia ser muito reduzido. Não dá espaço de manobra. Agora, a que custo para ficar para o trabalhador. A que custo é que os empresários vão produzir para ter no mercado, pôr o produto no mercado de uma forma competitiva comparativamente com as importações, que tipo de margem eles vão ter para serem rentáveis e para poderem oferecer mais trabalho, mais investimento e proporcionar mais emprego. É difícil, não é? Muito bem, peço por favor o vosso raciocínio. Vamos seguir agora para um breve intervalo. Voltamos então daqui a pouco para termos as opiniões dos telespectadores, dos nossos telespectadores, à volta deste tema. Peço ao realizador então para ir preparando os nossos e-mails. São 2 e-mails, portanto temos a redação @soico.co.mz, mas também temos o linha aberta @soico.co.mz, portanto linha aberta com os 2 A's, linha aberta @soico.co.mz, para além da nossa linha de telefone. Voltamos já, não sai daí. Felicidades para todas as mulheres que continuem a lutar pelos nossos direitos, que um dia vão dar certo. Desejar a toda a mulher moçambicana muita saúde, alegria, paz e amor. Eu desejo a todas as mulheres moçambicanas de Rufuma, Maputo, que tenham festas felizes, que possam passar da melhor maneira esse dia, que tenham tudo de bom. Eu desejo a todas as mulheres felicidades e que esse diário repita-se mais e mais. Desejar um feliz 7 de abril para todas as mulheres moçambicanas. Dizer que continuem fortes, batalhadoras em prol do país, que sejam objetivas para o que querem, que não desistam dos seus sonhos, pois é quem sempre no final vai saber reconhecer e dar valor ao que nós somos.
já na segunda parte desta linha aberta. Já sabe, a partir desta altura, então, pode interagir connosco por via do telefone. Peço ao realizador, então, para colocar a nossa linha telefónica aí em rodapé e os 2 e-mails que temos disponíveis, através dos quais os nossos telespectadores podem colocar as questões que julgarem pertinentes. Cá está, portanto, linha aberta, @soic.co.mz, mas também pode fazer por via de redação, @soic.co.mz, que temos vindo a usar já há algum tempo, e, obviamente, pelo nosso número de telefone, que tem sido único nos últimos tempos. Cá está, 84 12 57 174, é o número de telefone através do qual então pode interagir connosco a partir desta altura. Muito bem, não sei se já temos alguém em linha. Bom, não sei se a minha comunicação com... Muito boa noite. Boa noite. É o Gabriel Mufundi. Sim, boa noite, faz favor. Sou o Gabriel Mufundi. Senhor Gabriel Mufundi, pode, por favor, enquanto segura o seu raciocínio, peço a realização para, acho que estou com problemas de retorno aqui ao nível do estúdio, para o nosso sonoplasta, por favor, vir muito rapidamente aqui me resolver, porque não consigo ter o contacto com o realizador. Faça favor, Senhor Gabriel Mufundi. Em primeiro lugar, vou saudar os convidados de hoje. O que a crise que está a acontecer no nosso país está a piorar agora por causa dessa guerra que nós temos, mas sempre já havia sinal de crise no nosso país. Eu sou prestação de serviço, sou jardineiro e já tenho licença simplificada para serviços e dar bufatura. Demonstra que quando acaba o mês, quando começo a recolher os meus frutos durante o mês que eu fiz, veja que não é fácil de fazer a cobrança. Até cobra até dia 15, ainda estão a pagar o mês passado. Demonstra que a crise já entrou. Mas em termo normal, que não fosse essa guerra que está atrás de crise, outras coisas podiam melhorar. Se a guerra continuar, enquanto tem crise internacional, vai piorar. Porque mesmo estive na África do Sul há pouco tempo. Lá também a vida subiu, lá na África do Sul. Mas nós vai piorar mais por causa dessa guerra que nós temos. É bom que, para a guerra, resolvemos através do diálogo. Depois vamos lutar com crise enquanto não há guerra em Moçambique. Isso pode ajudar o nosso país. Muito obrigado. Vou deixar o espaço para os outros, porque falar na televisão não é fácil. Obrigado. Muito bem, muito obrigado, Sr. Gabriel Mufundi, pela sua opinião. Temos alguns e-mails. Alguém na condição de anonimato escreve-nos: boa noite, sou da opinião que o sinal de crise, guerra e insegurança, sei lá, não deve ser apenas imputado ao RENAMO. O governo tem interesse nisto para desviar a atenção dos moçambicanos para que não tenham real percepção do tamanho do buraco, entre parênteses, o rombo econômico de que foram vítimas. Afinal, onde está o dinheiro? Onde foi aplicado o dinheiro? Onde estão os responsáveis que nos hipotecaram estes níveis? O senhor Júnior Mingos também mandou um e-mail, diz que o governo devia deixar de acobertar a sua incompetência na crise político-militar. Estes são alguns e-mails. Vou espreitar o outro e-mail, que é o soico, linha aberta, @soico. Fernando Gil escreve: além dos 850 milhões de dólares da Ematum, outra estatal apoia índicos e endividou Moçambique em mais de 622 milhões. E essa é a causa que temos de olhar para ela. Esta é, portanto, a opinião deste telespectador. Não sei se teremos mais alguns telespectadores em linha. Boa noite, sim. Boa noite. Por favor, volto a pedir ao meu realizador, penso que ele não entendeu, para muito urgentemente vir aqui ao estúdio resolver-nos o problema de comunicação que temos. Por favor, Sr. Nelson, boa noite. Boa noite. Sim. Graças a Deus, não sei vocês lá como estão. Sim? Graças a Deus, estou bem. Ainda bem. Okay. Sim. Faça favor. Sobre a situação que eu estou a acompanhar aqui atentamente,
só quero parabenizar mesmo esse programa que chama muita atenção a todo o povo para pôr sua opinião, e aberta a linha facilita mais para que todos tenham oportunidade de ver algo sobre a situação do país que se encontra. Indo a esse ponto que vê ali, o governo tem que parar de se expressar ao lado de um partido, porque através desse problema de envolver-se um partido no governo e o governo no partido, tudo está a estragar. Para além de como pagar essa dívida que se fala de 850 milhões de dólares, pode haver mais problemas que andam por aí. Então eu agradecia mesmo que o governo fosse muito inteligente ao lidar com o problema de tensão política militar, para podermos lutar juntos esse problema de crise, porque a crise existe, é internacional, mas enquanto se orgulha de tanto como querer manter-se no lugar sem ouvir as opiniões dos outros, está a ser muito pior. Principalmente para quem não vê essa situação é pior, mas quem vive essa situação daqui na cidade de Maputo, a vida está difícil, mas muito difícil agora que ainda o rand e dólar está nesse nível. Daqui a pouco pode subir e disparar muito alto, que nem quem gasta 100 hoje não vai conseguir gastar pelo menos 200 meticais para um dia. Muito bem, muito obrigado pela sua participação. Penso que o essencial da sua colaboração está aqui. Pode referir que, penso que se referia à dívida da Ematum. A partir de hoje, a dívida da Ematum, então, tem o estatuto de dívida soberana, por decisão do Conselho de Ministros. Dívida soberana quer dizer que é nossa dívida de todos nós, nossa, dos nossos filhos e dos nossos netos. Portanto. Muito bem, tem o senhor FT Amaral, escreveu-nos boa noite. Gostaria de agradecer pela escolha do tema. Na minha opinião, o país não irá sair deste marasmo em vez de ser descapitalizado. Pronto, não está claro, a redação não está em condições. O dólar começou a subir antes da RENAM iniciar com a guerra, tudo isso com a compra dos barcos da Ematum. Se fossem outros países onde as leis funcionam para todos, penso que até já teríamos prisioneiros. É isso que está a dizer. Tem indicação do Sr. Moreira, da Matola, já está em linha. Boa noite, Sr. Moreira. Muito boa noite, Jeremias Langa. Sem faz favor. Os doutores aí convidados e a todos os doutores da Seco Televisão. Bom, eu primeiro começaria por lançar um alerta à Faculdade de Medicina para que prepare muitos cardiologistas, porque prevê um cenário de pessoas que terão problemas sérios cardíacos, que vão fluir os hospitais. É resultado do cenário que o país vive, porque muitas pessoas poderão dívidas nos bancos e a cada que passa, as juros vão crescendo, os bancos não quererão saber da situação de crise que o país vive, e ver resultado da situação político-militar e subirão as taxas de juros. Então, de facto, o cenário está complicado. Recordo também do primeiro-ministro, o ministro da Economia e Finanças, ter dito ano passado que o cenário que o país vive da economia, enfim, é uma situação controlável, sustentável, que até o gerente se vai dizer que todos os ministros da economia são os melhores otimistas do mundo, né? E está aqui o cenário, estamos nessa situação. E é uma situação já se previa, que o senhor João Monstra também uma vez já abordava essa questão, mas infelizmente não era percebido. Então, eu corolar todas as situações que já vinham sendo alertadas ao governo, mas que infelizmente não aconteceu nada. Então, eu liguei mesmo para abrir lamentações de Jeremias, parlamentar mesmo. Então, isso que eu queria dizer. Muito boa noite. Obrigado. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Moreira, pela sua contribuição. Volto aqui a alguns e-mails. Sr. Dinho Mulato, é Anuar Gulam Nabi, na verdade, diz como é que o dólar americano fortifica-se justamente no momento em que o governo inicia os pagamentos da dívida da Ematum. Onde é que o governo arranja dólares para pagar aos credores da Ematum se não há dólares na banca? Se o governo tem reservas, por que não as injeta na economia nacional para benefícios do povo? Se já não se consegue fazer importações porque a banca não dispõe de dívidas para pagamentos estrangeiros, consequentemente as empresas estão a fechar porque não há o que vender. O que o governo está a fazer para reverter esta situação? O senhor Charles Kingston diz: boa noite, Jeremias.
Eu quero saber acerca da instabilidade política do nosso país. Será que não é possível o presidente Nyusi ir ao encontro do líder da RNAM para se pôr fim a estas guerras? Veja só o que está acontecendo. Só fala cerca de 5 mil alunos não estão a frequentar as aulas. Senhor Venâncio Jace, boa noite, linha aberta. Meu comentário é relativamente à paz. Na minha modesta opinião, acho que o governo ainda não fez o cálculo dos custos de manutenção das Forças de Defesa e Segurança. Nesta operação, penso que isso. Quem ganha com isso? Quanto à crise, quem levou o dinheiro está vivo. Por que não pode ser ouvido? Vejamos os exemplos da África do Sul em que o presidente foi questionado pelo tribunal sobre o uso do erário público para fins individuais. Tem indicação de um transmissor na condição do anonimato em linha. Boa noite. Boa noite. Boa noite, faz favor. Boa noite, Solanga. Boa noite. Boa noite, Mosca. Boa noite. Como é o seguinte, eu queria ir direito no assunto, não tenho pouco dinheiro. Era o seguinte, nós estamos a falar muito da guerra, mas essa guerra de onde que vem? Nós sabemos de onde que vem a guerra. A Renamo é culpado também, a Frelimo é culpado. Não vamos dar culpa a só um partido. A Frelimo é culpada porque alguns generais da Frelimo não querem acabar com a guerra. Não querem acabar com a guerra porque eles têm benefício disso. Tem benefício de alguma coisa que viu com alguns aí. Muito obrigado, era só isso. Muito obrigado pela sua participação. Volto aqui a alguns e-mails. O senhor diz que é GL Salário. Diz que gostaria de saber se a desvalorização drástica do metical que culmina com a subida do custo de vida voltará um dia ao normal. Um dia certamente há de voltar. A Yuba Oliveira diz que precisamos de um governo que governe para o bem do país. Parece-me que o país está a caminho para uma situação de um Estado falhado. Esta situação já era previsível. Se mergulhamos nela, vamos ver que foi por negligência ou incompetência. A situação econômica e social já era desfavorável ao cidadão comum, de forma que era inaceitável que fosse propositado um conflito militar sem razão, só para paralisar a vida dos moçambicanos. O senhor Dércio, que nos fala a partir da Machista em linha, boa noite. Boa noite, Jeremias. Boa noite, faça favor. Olha, bom, eu não sou muito entendido, mas estou vendo o que está acontecendo pelo país. Dá para perceber que, estamos numa crise envolvida internacionalmente, não é? Mas algumas situações internas, por exemplo, podiam minimizar os riscos que todos estamos a correr. Por exemplo, se houvesse mecanismo pararmos, sei lá, com o conflito armado aqui no centro, seria muito bom, não é? Porque de certa forma alguns fundos estão desviados para custear essa atenção política militar. E essa dívida de Matu que hoje todos nós temos que pagar isso, e até os nossos filhos e netos, sei lá, acho que devia-se procurar mecanismos de encontrar, em termos, acho que muitos já falam que as pessoas buscaram dinheiro, são vivas, podem, de certa forma, até devolver esse dinheiro. Minimizamos muita coisa. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor, pela sua chamada. Volto aqui a alguns e-mails. Yamadi. Diz que Matu não para por aqui. Há muitos mais podres vão aparecer. Dívida soberana, essa é boa. Tenho o senhor... senhor Armando Xavier, penso que é esse o nome dele. Penso que é isso. Armando Xavier, exatamente. Senhor Armando Xavier diz, boa noite, Jeremias. Na minha opinião, não. Ele diz, gostaria de pedir ao governo para reduzir impostos na importação e exportação para os empresários que pretendem criar postos de emprego para os moçambicanos e pedir ao governo para parar de enganar o povo, resolver de uma vez para sempre a situação militar e o caso de Renamo. O custo de vida está alarmante e atingiu a linha vermelha para o pobre que ganha 3 mil meticais como salário mínimo. Portanto, isto é o que escreve.
Senhor... Pronto, acho que já li este e-mail. Vocês temos aí alguém em linha, faz favor? João, que nos fala a partir de Teto. Boa noite. Boa noite, senhor João Mosta. Boa noite. Boa noite. Eu só queria falar o seguinte, então, o governador de Manica escapou, que pronto, ainda está em linha, vai ser matado sempre, o Arenamo. Obrigado. Bom, muito cáustico e sinistro este telespectador. Tenho indicação, portanto, o senhor Aniceto escreveu-nos: gostava de saudar o programa e agradecer a escolha do tema, propor que haja união entre os moçambicanos para minimizar a questão da instabilidade política. Quanto à crise económica, trata-se de um cenário que já se previa e o governo deve se manifestar com medidas urgentes para garantir o bem-estar dos moçambicanos. Esta é a mensagem deste telespectador. Tenho outras mensagens, não sei se teremos já alguém em linha. Bom, enquanto não temos alguém, o senhor António Domingos Matucci escreve: boa noite, Jeremias. Bom, esta frase: boa noite. Primeiro, pedir aos partidos políticos para que respeitem o povo moçambicano. Nós é que pagamos o vosso salário, por isso respeitem-nos. Somos o vosso patrão, por isso sirvam-nos e não brinquem com as nossas vidas. O Presidente da República tem o dever de proteger-nos. Penso que a mensagem termina por aí. Não sei se temos mais alguém em linha, por favor. Do Jardim, temos um telespectador. Bom, parece que o perdemos, é isso? Perdemos o telespectador. Continua os e-mails. Tem um e-mail na condição de anonimato. Vem Mestre Jeremias, eu simplesmente penso que a pessoa que tirou o dinheiro do povo deve devolvê-lo. Gostaria que os canais de TV e rádio mais sérios puxassem isso até a justiça ser feita. Devolvam o dinheiro e deixem de mentir. Então, esta mensagem deste telespectador que nos escreveu na condição de anonimato. Bom, continuamos a receber vários e-mails, mas também chamadas telefónicas. Não sei se teremos alguém em linha. Tem o senhor João, que nos escreveu: o país vive uma conjugação de crises devido às nossas lideranças. É nesta altura em que as lideranças mais firmes se tendem a afirmar para garantir que então o país não caia no abismo. Tem a indicação do Sr. Will, que nos fala a partir de Machacana, já está em linha. Boa noite. Boa noite, Sr. Jeremias. Boa noite. Sim, sim. Faz o favor. Eu também sou Jeremias. Eu gostava de dizer o seguinte, Sr. Jeremias, que o governo de Moçambique deixasse de brincar com a população, que a população é que está a sofrer. Eu vejo tanta gente todos os dias a estiver a reportar porque houve ataque no sítio X, houve ataque no sítio X, e isso deixa-me a desejar. Eu que sou cidadão pacato, que não fui à escola, que não sei nada acerca da política, começo a ver que as pessoas estão a brincar conosco. Sinceramente, que ponham a mão na consciência e dizerem: chegue, temos que deixar o povo moçambicano viver. Porque é isso que nós queremos, Jeremias. Não queremos morrer. Eu não sei como é que estão as crianças de Muxungue lá nesse exato momento, as crianças de não sei aonde em Tete ou em Panduzi. Como é que elas estudam? Isso me exclama. Onde é que estuda o filho do ministro nesse exato momento, Jeremias? É uma minha inquietação. Eu tenho 33 anos de idade, venho por baixo do Cajueiro, na zona do Congolote. Fiz a minha 12ª. Até já, não há emprego, não há nada. E vem aí, de repente, a dizer: porque o governo fez isso, porque o governo fez aquilo. E mais a parte que se conta da Imatum. Por favor, que o governo também consiga agora ser sério e venha explicar onde é que parou o problema da Imatum. É isso que o povo quer saber.
e também o povo quer ver em paz. Obrigado, Rogério. Muito obrigado pela sua participação, Sr. Will. Tem indicação do Sr. Charles Kingston, escreve por que é que há luta de poderes dentro da Frelimo? É isto que também está a criar instabilidade no seio deste país. O Presidente tem a iniciativa de querer ir ao encontro do líder da NAM, só que alguns da Frelimo ameaçam dizer